E vontade política, Aí Cirão? vem o problema. O nosso problema é a política. De novo, o modelo de governança política. Com certeza, mas isso daí, assim, a gente não... É um problema que a gente não... Caralho, eu não acho que a gente vai mudar essa porra. Vamos dizer, vamos dizer que você ganha a eleição agora. Pronto. Não muda. Qual é a proposta? Muda. Não muda. Quer ver? Vou te dizer não muda como. porque tu vai ter que enfrentar tanta gente lá, Não cara. tem problema. Deixa eu te dizer... A única coisa, eu acho que se o Ciro for eleito, como ele fica falando disso o tempo todo, no mínimo vai ter uma massa de pessoas, uma certa representatividade na sociedade. É o que eu tento acreditar. Porque esse é o pensamento. Se as pessoas não estiverem por dentro, eu tenho até uma pergunta sobre isso, que é a questão da esquerda e da esquerda. Eu sinto que a esquerda moderna, jovem brasileira, óbvio que não é todo mundo, mas é uma porcentagem dela, ela é muito estética. Ela discute, a discussão da esquerda está muito em pautas identitárias, são importantes e tudo, mas quando você quer discutir isso, eles fogem, ou eles não sabem, ou eles não se interessam, você tá entendendo? Enquanto que a direita jovem, tô falando de uma galera que eu assisto no TikTok, inteligente, umas pessoas que leem, tal, eu sinto que eles, por mais que estejam equivocados em algumas coisas, é uma sensação minha, queria até saber se é uma sensação sua. Correto. Eles são mais interessados nos problemas práticos, é o que eu vejo. Sim. Eu acompanho gente de esquerda e gente de direita, minha timeline é uma loucura, sabe? É um retrato da democracia, porque tem de tudo. As pessoas de direita, elas estão falando, equivocadamente muitas vezes, eu acredito, mas estão querendo entender. Pô, mas por que o Brasil... O que tá acontecendo? Tô falando da juventude bem intencionada, né? Não dos... Então isso aí a gente jogando fora... Não. A gente jogando fora rótulos, por exemplo. É de direita, é fascista. Isso, eu tô nada falando... disso. Eu tô falando... baboseira completa. A esquerda, quando vai falar com o Ciro, eu vejo, eles nunca... E não é só com o Ciro, com qualquer coisa. Eu sinto que hoje em dia, é uma crítica minha, e eu não encontro pares muito pra falar, gente, a gente tem que ser uma esquerda consciente de saber que o problema do Brasil, tudo bem, é moral, é ético, tem a questão identitária enfim, que é importante. Mas o Brasil a gente tem outros problemas. Mas, gente, como que a esquerda não tá vocalizando o problema absurdo de ter uma elite vivendo de uma taxa de juros que não é praticada no planeta inteiro? Ah, não, mas a esquerda tá preocupada. Por quê? Porque isso... traz fama, porque isso é um papo muito mais palatável. É a minha opinião. Eu acho que isso atrai muito mais o público. Você tem lá uma base de jovens, você vai ficar explicando taxa de juros para o seu público? Não, você vai falar do que o público jovem vê nos filmes, vê representado, sabe, na cultura. Mas isso, Rolandinho, nós não devemos sofrer mais do que já estamos. Embora eu queira voltar na ideia de que é possível, tá certo? Mudar, e eu tenho uma proposta objetiva, como todas as minhas, para ser criticada, julgada, mas, enfim. Mas isso é um fenômeno que acontece internacional. Quando morre o marxismo-leninismo como prática revolucionária, extingue-se a União Soviética, cai o Muro de Berlim, não é? Você tem uma desmoralização daquele manual do revolucionário, que bastava você aprender ali 4 slogans e você tinha uma segurança religiosa. Eu sou dessa geração. Eu era crítico, mas para ser crítico eu tinha que estudar. Eu tinha que ler Karl Marx, eu tinha que entender aquela porra difícil pra cacete, que é um livro difícil de entender, e perguntar aos professores, para ser crítico. Porque era uma geração que era induzida a aprofundar se tivesse interesse no apetite da militância. Hoje os caras não concordam, não lê e foda-se. E foda-se, e acabou, e pronto. Não tem gente que diz que a Terra é plana e acabou. Pronto. Esses são os tempos. Mas é o terraplanismo econômico. Mas eu só quero dizer o seguinte, então no mundo o que acontece? Cai isso e simultaneamente emerge no Oriente um produto industrial altamente tecnológico, também que era monopólio do Ocidente, do Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa Ocidental. Só que esse produto europeu vinha onerado, porque ali era o teatro da Guerra Fria. Ali é que as ogivas nucleares estavam apontadas. Então está aí essa porcaria acontecendo de novo, que a Europa não aprende nunca. Estava ali. Então eles desenvolveram uma espécie de sincretismo entre o socialismo e o liberalismo, o capitalismo, que é a social-democracia, o welfare state. Para que esse welfare, o estado de bem-estar social, oferecesse equidade, que era o grande apelo ideal do socialismo, era, conciliando com a iniciativa privada, era preciso financiar isso. E esse financiamento ficou muito caro. Quando eles não tinham competição pelo imperialismo, agora estava revendo um filme da colonização inglesa, ou da colonização francesa na África, ou da colonização alemã, italiana, até muito pouco tempo. Então eles supriam com isso. Quando acabou o imperialismo, né, pelo menos explícito, e emerge um produto oriental desonerado dessa cunha fiscal, nasce o neoliberalismo. Isso é tudo problema deles, tem nada a ver conosco aqui dentro. Só que a esquerda brasileira, leia-se PT,
tem um chefe que não lê, não estuda, não gosta de quem lê, nem gosta de quem estuda. Ele acha isso uma coisa deplorável. A visão de mundo do Lula é a apologia da ignorância. Isso é uma tragédia. E aí fica todo o pensamento acadêmico, os cientistas, os jovens, os intelectuais, etc., os artistas, todos replicando pelo ideário simbólico de um operário que veio retirante do sul, do Nordeste e tal. E o mundo foi mudando de forma sofisticada e a gente imitando, no melhor hipótese, isso que você está falando. De onde é que nasce isso? É da esquerda do Partido Democrata norte-americano, que não podem discutir mudanças estruturais no modelo, não é? E então tem que dar um ideário para quem tem espírito de solidariedade com os mais fracos, os desvalidos. Então vem toda essa agenda identitária. Copiaram com casca e tudo e aqui dentro colidiram com a moral popular de uma forma chocante. Ou seja, não existiria o Bolsonaro se não fosse esse grosseiro equívoco que está se repetindo. O Bolsonaro, se fosse julgado como um presidente, a inflação explodiu na mesa do pobre. Você não tem ideia, um quilo de carne de segunda está chegando perto de R$50. Ou se eu tenho ideia. Tem ideia, pô. Pois é, percebe? A população, 38 de cada 100 trabalhadores brasileiros estão ganhando menos do que o salário mínimo. E o salário mínimo brasileiro só perde em valor de compra para o da Venezuela. E a cesta básica em 1.100. Comendo o salário mínimo quase todo, percebe? Então, é um desespero e esse ideário, essa discussão maluca não diz nada para o povo, nada. Para a pessoa que está com, Não, né, que tá ali povo. faltando arroz, faltando negócio carne. de sistema de impostos. O cara que circula em São Paulo de helicóptero, de jatinho, ou desce para a Baixada Santista para pegar um iate, uma lancha, não paga nem um puto de PVA, porra. E o cara que está ralando aí com a motocicleta paga 4%. Percebe? Aí dizem, vamos voltar, como é que resolve essa parada na política? Eu tenho pensado muito que vai que, né? E eu acredito que vai acontecer. Esse negócio, a bagaça cai da minha mão. Né? Eu estou na área. O único fio desencapado sou eu. Não tenho rabo de palha. E, enfim, tenho uma experiência muito acumulada, sabe? 40 anos de vida pública. Não há um filme desse que eu não já tenha visto. Conheço essa gente toda, sabe? Ajudei a fazer o real. Sei como é que começou essa coisa de juros. Sei tudo, enfim. E sou respeitado até por quem não gosta de mim, porque me comporto. Então, repare, qual é a minha ideia? A minha ideia é o seguinte. Primeiro, Rolandinho já destacou. Tentar fazer da eleição não um jogo de personalidade. Chico, Maria, Manel. Ora, todo político é, sabe? Mas não é isso a eleição brasileira? Mas tá errado. Mas é isso. Porque, assim, tá errado. Eu vi hoje que eu vi... Já pode concluir, Ciro, não. Só um minuto. Eu vi hoje que tem uma prévia do plano de governo do Lula. Sim. Sabe? Então, assim, porque quando eu conversei com a Jandira Fegali, eu falei com ela, cara, eu não sei o que o Lula pretende fazer. Eu não sei qual que é o plano de Brasil. Eu juro para você Bolsonaro. que nem ele sabe, Lula. Nem ele sabe. Hoje acabou de sair um papel... Foi hoje mesmo, né? Que ele bota na boca dos assessores para não se comprometer com nada e diz para cada auditório o que esse auditório quer ouvir. Então, por exemplo, ele diz que nós todos temos... Sim, porra, mas isso é o estelionato. Isso aí sabe o que é? É o aprofundamento da crise. Deixa eu te dar aqui a crise brasileira. Mas como é que ganha disso, isso né? Que eu vou fazer. Com artifícios tão... Primeiro vamos fazer um consenso de que isso não pode dar certo. Vou fazer aqui do ponto de vista prático não vai dar certo. Eu estou falando não é futuro não, dá para a gente olhar para trás. Veja, o Brasil se redemocratizou e teve as primeiras eleições em 89. O Collor governou com essa gente e foi cassado. Depois o Fernando Henrique vem como resposta iluminista, aquela coisa trágica, não sei o que e tal, governou com essa gente e nunca mais o PSDB ganhou a eleição nacional, está aí. Em Pandarecos, o PSDB, nem sequer um candidato está apresentando hoje, um partido que mandou no país. Governou com essa gente. Depois veio o Lula, por causa da tragédia do Fernando Henrique. Veio o Lula, governou com essa gente, foi parar na cadeia. Aí entregou para Dilma, foi caçada. Governou com essa gente, foi caçada. Entregou para Michel Temer, foi parar na cadeia, governando com essa gente. E agora o Bolsonaro, governando com essa gente, está desmoralizado. Ô, irmão, não tá dando para ver que por aí é certo que nós não vamos dar certo, que isso não vai funcionar? Então vamos tentar construir uma alternativa. Qual é a alternativa? Primeiro, propor. Fazer que a eleição seja cada vez mais uma eleição ao redor de ideia. Por quê? Porque eu concordo contigo. Se o cara vota em mim com a ideia que eu fiz, eu vou levar pancada. Na hora que eu chegar ali, eu sou o penetra. Você vai ver acontecer. Pancadaria, não sei o quê. Não dizem que eu sou ladrão, não dizem que eu sou incompetente. O negócio agora é provar que eu sou um cara temperamental, que eu sou pavio curto e tal. Ok. E as outras flores do campo competindo, né? A Margarida e a Rosa trocando tapas. Só gente fina, só cavalheiros e tal. Mas, enfim, isso é lisonjeiro para mim. Eu já me aborreci com isso, não me aborreço mais. Tá bom, ok, eu sou um cara diferente mesmo. Por exemplo, eu não fui morar no Palácio.
fui eleito governador, 32 anos de idade, morava numa casa alugada e, passei o governo inteiro morando na mesma casa alugada que eu morava, que eu não tinha nem sequer uma casa na época ainda, tá certo? Depois agora tenho meu apartamento e tal. Mas não fui morar no palácio, eu sou diferente mesmo. Aí, como eu comecei muito cedo, adquiri o direito a 3 aposentadorias, irmão. Ex-deputado, ex-prefeito e ex-governador. Sabe o que eu fiz? Não aceitei receber porque considerava imoral. E achava que não podia contar isso para as pessoas, porque senão ia parecer que eu tinha comprado uma imagem. Até que a minha mulher me disse, não, você tem que contar isso para as pessoas. Agora eu estou contando assim meio sem jeito, mas aconteceu, eu sou diferente mesmo. Então, repare, mas vamos lá. Propor. Ninguém Tá fala aqui. disso. Vou cobrar imposto, vou daqui, vou tirar da acolá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou acabar com cartel de banco, não sei o que. Então, o pau vai cantar em cima de mim. Que é o único que está propondo Acabar com uma mudança. cartel de banco? Sim, senhor. Como é que tu vai fazer isso, cara? No primeiro dia. Tu não vai conseguir, Ciro. Deixa eu te dizer, o Estado Nacional Brasileiro é dono de 2 poderosos bancos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que estão no cartel. Por quê? Porque desde o Fernando Henrique, que vem a turma do mercado financeiro, administrar o banco e volta para o mercado financeiro. Até Tem que parar de Lula- seguir porque eles alimentam isso. Até cara. o Lula, assim, talvez o nosso... quando, por exemplo, a gente tem uns avatares, vai. O avatar da esquerda é o Lula e o avatar da direita é o Bolsonaro. O avatar da esquerda enriqueceu o banco pra caralho. Ele... Mas, rapaz, o maior Mas- lucro deu muito mais lucro para os bancos do que o Fernando Então, Henrique. isso pra mim Quer saber um o número? sinal, Quer um saber o sinal número? de que não dá pra mudar essa porra. Não dá porque aqui se você quer servir, irmão. Essa é a questão. Mas veja, é muito mais simples tecnicamente do que você supõe, embora politicamente seja difícil. Mas assim, O problema é politicamente... politicamente. Não, Vamos acho que ele supor- está querendo dizer que Mas vão inviabilizar, entendeu? vamos supor que eu me eleja. Aham. Estou me elegendo, no primeiro dia do meu governo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica saem do cartel e vão competir. Vão competir pelo freguês. O que é que significa? Baixar juro e baixar a tarifa. Não é fazer de graça, não é ganhar o freguês. Por quê? Porque o lucro... Mantendo-se estatal. Sim, mantendo estatal, claro. É engraçado Ai de que aqui no nós Brasil- temos 5 bancos acumulando 85% das transações financeiras. Mas deixa eu terminar aquela Vai, etapa do... desculpa. Não tem saída. Aí você, não, tem saída e tal. Mas é muito difícil, sim, é muito difícil. Mas tem jeito? Tem. Agora eu estou dizendo como. Então, propor o que é que eu pretendo fazer. Se eu escapo, não vou dizer que é fácil, mas se eu escapo eu e a ideia. Acredite, isso diminui muito a distância entre o presidente que quer reformar o país e um Congresso que tem as suas mazelas, as suas doenças, então, uma ladroeira infernal. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é que o Congresso brasileiro é uma espécie de reunião de municipalistas. Por quê? Porque cá embaixo nós julgamos o bom deputado não é pelo voto que ele dá, pelo belo discurso que ele faz, é se ele traz uma coisinha para a nossa comunidade ou não. Se tem uma praça ou não. Então, é preciso entender isso. E eu fui deputado federal, aí outro dia a Folha disse que era falso, eu fui o deputado federal mais votado do país Vira um grande jogo de proporcionalmente. troca de favores, é isso? Né? É, porque essa é a lógica. Então, se eu faço o seguinte, não, agora nós vamos votar. Segundo, os 6 primeiros meses. É o tempo mágico que o presidente recém-eleito, o povo ainda está ali quente, Dá pra acreditando. passar uma porrada de coisa. É aí que eu te digo, se você dissesse, porra, o Fernando Henrique estava com o Brasil na mão, eu estava lá, eu rompi foi por causa disso. O Fernando Henrique tinha o Brasil na mão, é só dizer o seguinte, ó, precisa desse conjunto de reformas aqui, senão o real vai dar no vinagre. Falando a verdade. Tinha passado tudo. O que ele propôs? Nada. Porque não tem concepção. Porque estava ali para carimbar os interesses dominantes no país, que é dinheiro para banco. E para 10 mil famílias abastadas que dão as cartas, controla a mídia, tudo. Depois o Lula, o Lula teve 86% de popularidade, estava com o Brasil na mão, fez a Dilma, presidenta da República. E nem lá ganhou no primeiro turno, hein? Pra quem fica com Pois é. o discurso de ganhar mas, no primeiro turno. Mas estou dizendo, o poder que o Lula tinha, qual é que ele propôs? Nada. Por quê? Porque não tem concepção. Não tem concepção. E assinou a carta aos brasileiros, se comprometendo de entregar o Brasil para a banqueirada, continuar como estava. É o mesmo modelo. Então a proposta é 6 meses, 6 primeiros meses. Depois, como é que faz? Negocia. Aí é importante a gente explicar para o povo que negociar não é sujo. Esse negócio do Bolsonaro, vou lá, conta, depois se vendeu para o Centrão, ou quer dizer, se vendeu para o Centrão, na verdade. Não é isso. Quem o povo eleger é com eles que eu sou obrigado a negociar pela linguagem da democracia. Só que como é que eu vou negociar? Eu vou negociar largando a interlocução, fazendo um novo acordo de governadores e prefeitos. Hoje está assim na mão, de novo. 23 dos 27 estados do Brasil estão quebrados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esses 4 estão pendurados aí em liminares para não pagar dívida com o governo, estão liquidados. O que é que eu vou propor? Trazer esses estados e os municípios, reestruturar essa dívida toda em troca do apoio, da mediação dos governadores e prefeitos. Por quê? Porque eles são mais fortes do que os lobbies na relação com os deputados. São? Mais fortes. Porque aí a sobrevivência é ali.
O governador pode compensar um deputado fazendo as coisas para ele, a escola, o coisa, sem essa deformação de orçamento secreta, roubalheira e o diabo que está acontecendo em Brasília hoje. Aí, por fim, chave de tudo, o que persistir de impasse, chamar o povo para votar diretamente. Eu sou muito a favor Plebiscitos disso. e referendos. Sou muito Pois a bem, favor só eu disso. proponho isso e eu não estou inventando, está escrito na Constituição brasileira. Só que isso tira o poder da elite de corromper os políticos, porque eles denunciam corrupção, mas adoram a corrupção.